Beleza, pessoal? Vamos continuar nossa aula? Então, no vídeo passado, nós paramos aonde? Nós vimos como construir as grades da minha composição. Ou seja, eu basicamente organizei as linhas e organizei toda a forma de qual eu vou trabalhar para poder fazer o quê? Para poder identificar direitinho como aquilo dali vai funcionar. Lembrando, se eu aperto Ctrl H, ele habilita e desabilita para você aquelas réguas visuais, isso não sai na sua impressão, tá bom? E se eu desabilitar, eu desenhei mesmo essas réguas em camadas para eu poder habilitar apenas as minhas regras dos terços ou o meu respiro, aquela parte onde eu não quero colocar conteúdo. Então, feito isso, o que nós temos que entender agora? Eu quero pegar a minha composição final, analisar o que eu quero na minha composição final e começar a separar os objetos que eu vou precisar utilizar. Se a gente olhar, como eu já tenho a composição feita para poder analisar, quais objetos eu tenho aqui que são separados de uma fotografia só? No caso, eu tenho os textos, que eu posso criar dentro do próprio Photoshop. Eu tenho a garrafa, que aí eu vou precisar pegar uma outra fotografia e trabalhar com ela. E eu tenho os pequenos pontos de brilho, que eu também consigo criar dentro do Photoshop. O único objeto que eu preciso trabalhar e tratar para inserir na imagem é a garrafa. Então, nós vamos fazer agora é pegar essa garrafa, tratar essa imagem para poder inserir em qualquer outro elemento que eu precisar dela, ok? Já que eu sei quais objetos eu vou utilizar, eu vou começar a selecionar esses objetos e, é claro, eu preciso o quê? Refinar todas as bordas e reflexo que esse objeto vai ter para poder inserir na minha composição final. Vindo para o Photoshop, fica mais fácil de eu entender agora o que eu vou trabalhar. Já que eu preciso trabalhar com a garrafa, eu vou vir em File, Open, ou apertar Ctrl O no teclado para poder habilitar a abertura de um documento para eu abrir a garrafa. Eu tenho 4 modelos de garrafa aqui. Esses 4 modelos vão estar liberados no painel para que você possa baixar, ok? E eu venho aqui e vou selecionar uma delas. No meu caso, eu vou colocar a garrafa 4. Dei 2 cliques e eu abri esse documento. Note que eu abri um novo documento. Eu não necessariamente inseri essa garrafa na minha imagem original, ou seja, no meu documento, na minha composição final. Por quê? Se eu pego essa garrafa e coloco na composição final, eu tenho trabalho, ela está com fundo branco para mim. E eu não quero levar com fundo branco. Eu quero tratar ela para quando levar para a composição final já seja o objeto correto. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou voltar e vou tratar aquela minha garrafa, ok? Para poder tratar a garrafa, eu basicamente preciso selecionar e separar ela do fundo. Como é que eu vou selecionar? Pô, professor, eu tenho milhares de formas de seleção no Photoshop. Isso é que é o interessante da ferramenta. Você consegue selecionar de várias formas. Eu posso utilizar a Marquee e ir selecionando. Não é a melhor forma, mas tem como. Eu posso vir e selecionar a laço, onde eu posso desenhar uma seleção e tentar desenhar certinho em cima do meu objeto, o que eu também não aconselho. Eu posso trabalhar com a Quick Selection, por exemplo, que é uma seleção mais rápida e dinâmica. Cliquei e já vai selecionando para você. Essa já é uma boa ferramenta. Mas mesmo assim traz algumas nuances que talvez eu não queira. A seleção que nós vamos utilizar na aula vai ser uma seleção bem mais dinâmica, bem mais fácil de trabalhar e com mais detalhes. Eu tenho uma propriedade no Photoshop chamado Select and Mask. Nas versões anteriores, inclusive, ele se chamava Refine Edge. É interessante porque o Select and Mask, ele abre uma outra ferramenta dentro do Photoshop para você trabalhar apenas com seleção. Ela é muito interessante e muito utilizada para refinar bordas. Ou seja, se eu quero selecionar, por exemplo, um cabelo de uma pessoa que tem vários fios e bordas muito difíceis de selecionar manualmente, eu trabalho com essa ferramenta. Por que eu vou utilizá-la? Porque existe um certo reflexo na minha garrafa. E eu quero, ao selecionar, conseguir selecionar essa ideia de reflexo. Parte que tem que ser transparente e parte que tem que estar muito visível, ok? O que eu vou fazer para entrar nessa minha ferramenta? Eu seleciono alguma ferramenta de seleção, que lá em cima, nas suas propriedades, eu tenho Select and Mask. Caso você queira, você pode vir em Select e clicar em Select and Mask pela propriedade Select, ok? Cliquei aqui, ele abre para você. Note que eu já saí, as propriedades aqui do lado mudaram. Eu estou dentro da área de refinamento da minha seleção, refinamento das minhas bordas, ou seja, do Select and Mask. A partir daqui, eu posso selecionar algumas ferramentas específicas para essa área, ver as propriedades dessas ferramentas aqui em cima
e as propriedades da tela de Select and Mask aqui na minha lateral direita. Então, quais são essas ferramentas? Eu tenho o meu Quick Selection, a mesma seleção que eu tinha lá fora. Por que ele funciona? Porque ao entrar no Select and Mask eu não tenho nada selecionado. Você está vendo que está um pouco transparente aqui para mim? Se eu clico com a minha Quick Selection, ele já vai mostrar para você o que ele está selecionando. Tá lá, eu tenho uma área mais clara, o branco, e eu tenho uma área mais transparente, exatamente o que mostra na minha seleção. Diferente de fora do Select and Mask, onde ficam aquelas linhazinhas parecendo formiguinhas andando, aqui eu tenho o que está selecionado sendo visível e o que não está sendo selecionado em transparência. Pô, professor, mas fica muito ruim eu ver a seleção dessa forma. E agora, como é que eu faço? O mais interessante é que dentro da ferramenta Select and Mask, você tem uma área chamada View Mode. A View Mode, ele mostra para você aqui em View como você quer separar e visualizar essa seleção. Se eu clico em Onion Skin, ele mostra através de transparência. Se eu clico em Meshing Ants, ele mostra como se fosse no Photoshop, sem ser no Select and Mask, através dos pontinhos que parecem formiguinhas. E eu tenho aqui o método Overlay, onde ele mostra vermelho não é a área selecionada e o que não está vermelho é a área selecionada. Eu tenho o modo onde fica tudo preto, o modo onde fica tudo branco, o modo preto e branco apenas, sem mostrar o fundo da minha tela, e o baseado nas layers de baixo. Nós vamos utilizar On Black para ver como é que está funcionando essa seleção com o fundo preto, ok? Trabalhando com isso daqui, eu tenho Show Original. Se eu clicar, ele mostra exatamente como é que está sendo a imagem original, sem a seleção, sem nada, tá certo? High Quality Preview, para ele mostrar melhor a qualidade de impressão aqui para mim, como é que eu vejo como é que a minha seleção está ficando. E Show Edges, daqui a pouco eu explico melhor sobre isso daqui. A opacidade, ele mostra para mim o tanto da minha seleção e o tanto que não está selecionado, só para você definir melhor qual a área que você está mexendo. Ok? É bem interessante, é bem tranquilo quando você começa a trabalhar com a ferramenta. O que eu quero neste meu projeto, neste meu objeto? Selecionar apenas a garrafa, não é mesmo? Só que eu já selecionei o fundo. Pô, e agora? Nas propriedades da sua ferramenta, você tem aqui aumentar ou diminuir a seleção. Um maisinho e um menos. Cliquei no menos, eu posso remover aquilo que eu acabei de selecionar. É bem dinâmico, é bem tranquilo, você já consegue ver aquela seleção funcionando. Professor, é muito chato porque a ferramenta é muito pequena. Da mesma forma, lá em cima você tem Size. Eu posso aumentar o tamanho dessa ferramenta para pegar uma área maior da minha seleção. Ok? Vou diminuir aqui novamente para ser mais nítido e mais fácil de eu selecionar. E tá aí, já foi. O que eu preciso? Eu preciso selecionar a minha garrafa. Então, eu vou pintar apenas a parte interna daquela garrafa. Note que ele funciona exatamente como a Quick Selection. Lá fora, ou seja, fora do Select and Mask. Tudo que for semelhante em cor, ele acaba gerando a seleção mais rápida para você. Então, quando eu vou pintando a garrafa, ele automaticamente já vai criando quase que o formato dela. Vaza um pouco em algum ponto, porque o fundo é branco e a garrafa é branca, então ele não consegue identificar essa diferença de contraste. Ok? Mas selecionei tudo aqui para mim. Beleza. É basicamente a mesma coisa que eu faria lá fora com a Quick Selection. E aí que vem a parte mais interessante. Por que utilizar o Select and Mask? Porque quando eu trabalho com a Quick Selection, ela tem esses pequenos problemas, esses pontinhos que ficam bem marcados para mim, e isso fica feio na minha seleção. A ideia é, na Select and Mask, eu tenho algumas outras ferramentas aqui na lateral que permitem eu refinar a minha seleção. A ferramenta Refine Edge Brush, ela faz o que para mim? Ela vai pegar as bordas da minha seleção, as bordas em contraste com o fundo, e vai refinar aquelas bordas. Então, se eu pinto com a Refine Brush aqui do lado, ele vai simplesmente deixando mais suave aquela seleção daquela borda. Por quê? Ele está refinando a borda existente na minha seleção com o contraste do fundo, ok? Então, note que só por ter feito isso, já melhorou bastante a minha seleção. O que seria essa minha pintura? Professor, eu quero ver onde eu pintei com essa minha Refine Edge e onde eu não pintei, para eu poder utilizar da melhor maneira a minha ferramenta. Lembra que eu falei do Show Edge um pouquinho atrás, que eu disse que explicar depois? Ela basicamente mostra isso. Qual a área que você utilizou a ferramenta Refine Edge
e qual a área que você não utilizou. Se você quiser apagar, você pega o menuzinho e eu quero remover a Refine Edge daqui de cima, por exemplo. Eu quero refinar as bordas só dali de baixo, não da minha tampa. Pronto, tá aí. Posso remover aqui a visualização e pronto, eu sei como é que ela está funcionando. Tranquilo? A ideia é, pô, tá legal, tá ficando interessante. O que eu quero trabalhar mais com a Refine Edge? Eu sei que o centro da garrafa tem que ser transparente, afinal é uma garrafa de vidro. E ele está 100% sólido. Utilizando a Refine Edge, ele inclusive consegue detectar isso. O que tem que ser no nível de transparência e o que não. Porque eu consigo trabalhar aqui, ele sabe que é vidro e ó, essa parte tem um reflexo que está mais forte, mas essa parte é semelhante ao fundo. Então eu vou deixar a minha seleção com nível de transparência. Perceba que diferente do preto e do branco que a gente estava vendo na seleção, está levemente acinzentado. Significa que quando eu trabalhar com essa seleção e remover esse objeto, essa área acinzentada vai estar levemente transparente e não necessariamente sem seleção ou com seleção. Essa é a parte mais incrível do Refine Edge. Só que a partir disso, eu já tenho a minha seleção, eu tenho ele refinado, legal, e eu vejo que mesmo refinando, lá embaixo, como tem pouquíssimo contraste e eu tenho a parte da sombra da garrafa, ele ainda trouxe para mim a área que eu não queria. Você pode pegar a terceira ferramenta, que no caso é um brush, e pintar a área que você quer ter seleção e não quer ter seleção. Basta eu selecionar aqui em cima o que eu quero fazer, aumentar ou diminuir a seleção, cliquei para reduzir e vou pintar com cautela onde eu não quero que haja seleção. Ok? Essa ferramenta é muito útil porque tem mais controle. Você literalmente está usando um brush para selecionar. A vantagem dela também é que você não precisa tomar cuidado com a ideia de que tem sombra, de que não tem contraste. Quem define a pintura e quem define a seleção é você. Você e o seu mouse. Feito isso, limpei o que eu queria aqui. Pronto, é essa a seleção que eu quero, tá certinho para mim. Beleza. Você confirmou tudo que você queria, ajustou tudo que você queria, você vem aqui para o lado agora para definir melhor as propriedades do refinamento global da minha seleção. Você tem Edge Detection, significa que eu vou aumentar o raio de detecção dessa minha ferramenta, a Refine Edge. Se eu aumento aqui, ele tenta trabalhar melhor quais áreas ele vai estar refinando. É como se ele pegasse agora o objeto inteiro para poder refinar, e não definisse só essa área que eu pintei. Eu vou deixar em 0, porque estava refinado da maneira que eu queria, ok? Se eu coloco Smart Edges, ele basicamente vai fazer os cálculos para identificar o tamanho que ele precisa identificar quando é maior e quando é menor, aquela minha detecção de bordas. E aqui embaixo eu tenho o refinamento global, ou seja, ele vai refinar toda a sua seleção como um todo. Se eu trabalho com Smooth, significa que ele vai suavizar toda a seleção que for muito drástica, muito retangular. Se você der uma olhada aqui nos números, ao aumentar o Smooth, ele vai deixando mais suavizado, mais arredondado para mim. Ok? Se eu trabalho com Feather, significa que ele vai suavizar a seleção como um todo. Ele vai vir aqui, ó, pegou aquilo que eu fiz e vai começar a suavizar ele como um todo, literalmente. E isso nem sempre é tão agradável. O contraste é o contrário de Feather. Eu vou deixar muito contrastante aquela minha seleção, sem suavizar. Definitivamente lado preto e lado branco da seleção. Eu não quero nenhum dos dois, tá interessante. Eu posso aumentar levemente o contraste para deixar um pouquinho mais definido a minha seleção da garrafa. E eu tenho o Shift Edges, que ele aumenta em 1 ou 2 pixels aquela área de seleção ou diminui 1 ou 2 pixels aquela área de seleção. Ok? Eu também vou deixar aqui zerado no máximo, negativar um pouquinho para ele poder pegar a parte interna da garrafa. Eu tenho o Clear Selection, não clique aqui para você não perder tudo que você fez. E inverte, ele vai simplesmente inverter tudo que não está selecionado, vai passar a ser selecionado e vice-versa. Output Settings, o que isso define? Propriedades de saída da minha seleção. A partir do momento em que eu dou OK, como essa seleção vai funcionar? Ela vai vir com aqueles pontinhos selecionados? Ela vai selecionar como uma nova máscara? Ela vai selecionar como uma nova camada com essa propriedade e essa seleção? Então, é basicamente como o seu Select and Mask vai exportar essa sua seleção, vai terminar a sua seleção. Eu vou deixar como Layer Mask. Ele vai criar uma máscara para mim. Nós vamos entender muito melhor isso
no próximo vídeo. E eu tenho aqui Decontaminate Color. Cliquei em Decontaminate Color, ele tende a gerar uma linha mais escura ou uma linha mais clara nas bordas da sua seleção, para não ficar com o que nós chamamos de halo, que é aquela linha mais clara devido à luz que eu tenho no fundo da minha seleção. Então, eu clico em Decontaminate, note que sem ele fica com a cor da garrafa e com ele tende a pintar de preto, porque o fundo é preto, a área externa da minha seleção. Neste caso, eu não tenho necessidade de trabalhar com Decontaminate Color, ok? Eu não preciso porque a seleção está ficando legal sem ele. Dei OK, cliquei como Mask aqui, dei OK e ele traz para mim já uma máscara daquela minha seleção. Pô, professor, mas o que é máscara? Você ainda não falou. Calma que isso é o que a gente vai estar vendo na próxima aula. Então, aguardo vocês, onde nós vamos inserir um elemento dentro dessa garrafa, já que nós temos a seleção feita. Ok? Até mais!